Olá de novo, a gente vai iniciar agora a parte 2 da aula de ligações químicas 1. Vamos continuar trabalhando aqui os conceitos de ligações iônicas. Meu nome é Maria Clara, para quem não me conhece, eu sou professora do projeto Dupla Ligação, e se você não conhece nosso projeto, vai lá no Instagram, @dupla_ligação, para conferir de perto o nosso conteúdo e interagir com a gente também. A gente vai continuar aqui falando sobre as ligações iônicas, porém agora sobre as propriedades dos compostos iônicos, tá? O composto iônico ele é formado por várias partículas que se distribuem no espaço, originando uma estrutura denominada de retículo cristalino, ou seja, é uma estrutura cristalina cúbica. E todos os compostos, tá, gente, iônicos, eles vão dar origem a esses retículos cristalinos, que são essa forma aqui cúbica, formada pelas partículas desses compostos. Vocês estão vendo que tem algumas diferenças, né? Dependendo aqui do composto que a gente estiver falando, mas elas seguem basicamente o mesmo formato, ó, tá vendo? O cloreto de sódio, o fluoreto de cálcio e assim por diante. Bom, em geral, tá, gente? Quando a gente dá um zoom, deixa eu só voltar aqui rapidinho para falar sobre isso, eu acabei de lembrar. Nessas substâncias, né, nesses compostos, a gente consegue observar que vários cátions atraem vários ânions, né? Desculpa, um cátion atrai vários ânions e um ânion atrai vários cátions. Então, dessa forma é que a gente vai ter essas estruturas aqui chamadas de retículos cristalinos, tá? Por isso que é algo bem próprio, assim, digamos, bem específico dos compostos iônicos, né? Compostos que vêm aí da ligação iônica. Eles também vão ter, como é que se diz? Características, né? Propriedades bem típicas, bem próprias desses compostos, que eles são sólidos em condições normais, né? De temperatura de 25 graus e pressão de 1 atm. Então, a maioria deles são sólidos, eu não consigo pensar em nenhuma exceção agora. Quando submetidos a impacto, eles quebram de forma fácil, eles não são tão resistentes. Possuem pontos de fusão e de ebulição elevados, pois a atração elétrica entre os íons é muito forte, né? Porque como é uma atração de natureza elétrica, a gente vai ter ali uma força eletrostática bem grande, unindo esses íons. Então, eles vão ter esse ponto de ebulição e esse ponto de fusão muito altos, né? Por exemplo, o cloreto de sódio tem um ponto de fusão de 801 graus Celsius, que é bastante, e o ponto de ebulição é igual a 1413 graus Celsius. Então, assim, é uma coisa bem alta mesmo. Em solução aquosa, quando eles são dissolvidos em água, né? Ou então no estado líquido, quando eles estão fundidos, quando a gente eleva a substância até o ponto de fusão dela, a gente diz que a substância está fundida, eles conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque esses íons, né, eles vão estar no meio da água, eles vão estar dissociados, contribuindo aí para o circuito elétrico, vão estar fechando aí o circuito elétrico, fazendo com que a corrente elétrica ela fique circulando por conta deles. E aí eles vão ser ótimos. Desculpa. Então, quando dissolvidos, eles são excelentes condutores de eletricidade. Seu melhor solvente é a água, pois são polares como ela, tá? O que quer dizer polares? Quer dizer que essa substância tem polos, né? Negativos e positivos. E a água também, por ser uma substância polar, vai acabar dissolvendo esses compostos de forma muito fácil. Porém, temos exceções a essa regra, né? Praticamente são insolúveis em água o carbonato de cálcio, o carbonato de estrôncio, carbonato de bário e o cloreto de prata. O que está aqui entre parênteses é a fórmula molecular desses compostos, tá? Então, salvo essas exceções, eles são ótimos compostos para se dissolver em água. Então, gente, a gente também precisa trabalhar alguns conceitos que diz respeito ao tamanho dos átomos e dos seus respectivos íons. Ou seja, né, quando esse átomo ele deixa o seu estado eletricamente neutro e passa a ter carga elétrica. Então, a gente vai estar trabalhando aqui, de novo, com o conceito de raio atômico, tá? Só que dessa vez a gente vai chamar de raio iônico.
A gente viu lá na aula de tabela periódica que o raio atômico é basicamente o tamanho do centro do núcleo até a pontinha da eletrosfera desse átomo. E agora vai ser a mesma coisa, só que esse átomo ele não está mais eletricamente neutro, ele agora virou um ânion ou um cátion, e agora que ele é um íon, ele vai ter um tamanho diferente. Então, ó, o que diz pra gente a química? Ela fala que o raio do cátion, ou seja, daquele íon positivo, ou seja, o íon que perdeu o elétron, ele é sempre menor que o raio do átomo original. A gente falou isso ali naquele exemplo lá atrás da ligação do sódio e do cloro, lembra? Como ele está perdendo um elétron, a quantidade de prótons dele agora vai ser maior em relação à quantidade de elétrons, fazendo com que a carga positiva seja maior que a carga negativa. Isso vai fazer com que o núcleo atraia com mais força esses elétrons para perto dele, fazendo com que o tamanho do íon seja menor que o tamanho do átomo que o tamanho do átomo eletricamente neutro. Aí temos exemplos aqui, ó. O que está em cinza é o tamanho do átomo eletricamente neutro. E o que está em vermelho é o tamanho do íon. Então, ó, o tamanho do átomo original do lítio, ou seja, do átomo eletricamente neutro, seria essa esfera cinza, né, se ela tivesse completa. Mas, quando ele perde um elétron, ele fica do tamanho dessa esfera vermelha. O berílio é a mesma coisa, ó. E o boro também. O que acontece? Esse número aqui, 90, é o tamanho do raio atômico do íon. E esse 134 aqui, ele é o tamanho do raio do átomo eletricamente neutro. A mesma coisa para as outras substâncias, ó. O que está em vermelho é o tamanho do cátion. O que está em preto é o tamanho do átomo eletricamente neutro. E esses tamanhos aqui, 90, 134, eles estão na ordem do picômetro, tá? E o picômetro é metro elevado à potência menos 12, então é algo extremamente pequeno. Aqui a gente tem os grupos, né? São as famílias, esse aqui são os metais da família dos metais alcalinos, esse aqui dos metais alcalinos terrosos. Esse grupo 3 aqui é grupo 13, tá, gente? Corrijam aí, por favor. Aqui tá errado, repito. Aqui é um 13. Eu vou até pegar a canetinha de novo aqui para riscar. Porque essas coisas são danadas para acontecer, sabe, gente? Infelizmente, ó. Grupo 13. É a família do boro, tá? Então, isso aqui, ó. O cátion, né? O íon positivo, ele vai ter um tamanho menor se comparado ao eletricamente neutro. Isso vocês veem que se repete para todos os elementos que se seguem aqui. Já o ânion é diferente, né? O ânion, ele vai ter um tamanho maior que o raio do átomo original. Por quê? Porque ele vai ganhar um elétron. Então agora o que vai estar em excesso é a carga negativa e não a carga positiva. Os prótons agora estão em desvantagem. Eu tenho mais elétrons que prótons. Então essa força de atração do núcleo para esses elétrons, ela diminui, porque eu vou ter um excesso de carga negativa. Então, o tamanho do ânion é maior que o tamanho do átomo eletricamente neutro, ó. O átomo eletricamente neutro, ele é esse cinza aqui, essa esferinha cinza, e o tamanho do íon é esse aqui azul que está por fora, né? Como se a gente aumentasse um pouquinho aí, é como se a gente aumentasse, não, a gente aumenta, né, o tamanho do átomo quando ele vira um íon. Então, esse azul é o tamanho do íon e esse cinza é o tamanho do átomo. Ó, a gente tem exemplos aqui dos calcogênios e dos halogênios, né? Que é a família do oxigênio e a família do flúor. A mesma coisa, em cinza é o tamanho do átomo neutro e em azul, o colorido, né? É o tamanho do íon que se segue. Então, as diferenças são bem grandinhas, tá vendo? De 73 picômetros aumenta para 126 picômetros e por aí também vai se seguindo, se vocês derem uma comparada. Podem printar, podem pausar, dar uma olhadinha. Bom, quando temos vários íons, né, todos com o mesmo número de elétrons, a gente chama esse fenômeno de íons isoeletrônicos, são íons que têm o mesmo número de elétrons. O raio iônico, ele vai diminuir na proporção em que a carga positiva do núcleo for maior que a carga negativa da eletrosfera. Eita, Clara, falasse grego. Tu agora falasse russo, amiga, não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Ó, se a gente tem aqui dois átomos, tá? Vamos desenhar para a coisa ficar mais simples. Então, ó, eu vou ter dois átomos aqui. Vamos fingir que isso aqui é um átomo, tá, amiga?
E aí eu vou pegar agora outro átomo. Eu queria desenhar uma bola, mas tá tão ruim. Ó, vou pegar agora azul. Que não é uma boa cor, porque o fundo já é azul. Mas vamos lá, ver. Eu tenho dois átomos aqui de dois elementos distintos, tá? E eles têm o mesmo número de elétrons, certo? Eles vão ter o mesmo número de elétrons. E aí, o que acontece? O tamanho do raio iônico ele vai ser menor na proporção que a carga positiva do núcleo for maior, ou seja, quanto mais prótons eu tiver no meu núcleo, menor vai ser o tamanho desse átomo. Então, ó, digamos que esse átomo aqui ele é maior do que o verdinho, certo? Por quê? Porque digamos que os dois vão ter 10 elétrons, tá? Vou colocar aqui um número aleatório, vou dizer que os dois têm 10 elétrons. Esse aqui também tem 10 elétrons. Porém, digamos que esse aqui só tem 6 prótons, enquanto que esse aqui tem 8 prótons. Então, aqui, ó, eu tenho mais prótons, o que vai fazer com que o tamanho do meu átomo seja menor, porque a força de atração do núcleo com a eletrosfera ela é maior. Pense num cabo de guerra. Se o seu lado está ganhando e você está puxando o outro lado da corda para pertinho de você, você está aproximando as pessoas que estão do outro lado da corda. Se você estiver perdendo, essas pessoas do outro lado da corda vão estar se afastando, porque você não tem força para puxar a corda. Então aqui, os prótons estão ganhando o cabo de guerra. Os elétrons estão mais próximos desse núcleo. E aqui, eles estão perdendo o cabo de guerra. Esses elétrons estão mais longe do núcleo. Deu para entender agora, galera? E esses são os exemplos que a gente trouxe aqui, ó. A gente tem os íons do oxigênio, né, 2-, flúor-, sódio+, magnésio 2+, e alumínio 3+. Todos eles têm o mesmo número de elétrons, ó. Todos eles têm 10 elétrons. Aí, claro, o que é que vai mudar? Vai mudar o número atômico. O número atômico do oxigênio é 8, do flúor é 9, do sódio é 10, do magnésio é 11 e do alumínio é 12. Só olhando para cá, a gente já consegue imaginar quem é que tem o maior raio iônico aqui. O maior raio iônico vai ser daquele que tem um número atômico menor, de quem vai perder o cabo de guerra. Ou seja, quem tem o quem tem o maior raio atômico vai ser o oxigênio. E sem olhar para cá, só olhando para cá, eu consigo dizer também quem vai ter o menor. O menor é quem está ganhando o cabo de guerra. É quem o núcleo está conseguindo aproximar com mais força para perto de si os elétrons, que vai ser quem tem o maior número atômico, que é o alumínio. Então, ó, aqui agora olhando para baixo, ó, tá vendo? Ó, quem tem o maior raio atômico é o oxigênio. E quem tem o menor raio atômico, ó, de todos é o alumínio. Deu para entender? Se não entenderam, deixem nos comentários que a gente conversa bem certinho e tira essas dúvidas com vocês. Agora a gente vai para os exercícios. A gente vai começar com um bem simples, que diz: efetue a ligação iônica entre o cálcio e o flúor dados. Cálcio tem um número atômico igual a 20 e o flúor número atômico igual a 9. Primeiro passo, gente. Você tem os números atômicos, né, que correspondem aos números de elétrons, quando o átomo está no seu estado eletricamente neutro, que é o caso do cálcio e do flúor. A gente está vendo aqui que não é nenhum íon, né? É o símbolo sem nenhuma carga, então eles estão no estado eletricamente neutro. Isso implica que o número atômico deles vai ser igual ao número de elétrons. Então a gente tem que fazer inicialmente a distribuição eletrônica. Sinto muito, porque quem não gosta vai ter que começar a dançar a valsa, não tem outro jeito. Aqui eu já trouxe pronta para vocês a distribuição eletrônica do cálcio. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Para quem não lembra, a gente faz essa distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, de forma que esses números aqui dos índices somados, né, que são os números de elétron por camada e por subnível, tem que dar igual a o número atômico do átomo. E aí, ó, a gente tem essa distribuição para o cálcio. Isso vai implicar que, ó, ele tem a camada 1, ele tem a camada 2 e ele tem a camada 3. Então, ele tem a camada K, L, M e N, porque ele também vai ter a camada 4 aqui, que é a camada de valência. Então, a gente vai fazer com que a gente saiba quantos elétrons ele tem por camada, né, gente? As camadas são representadas por esses números aqui da frente. Então, na camada 1, que é a camada K, ele tem 2 elétrons. Na camada L, que é a camada 2, ele tem 8 elétrons.
Na camada M, que é a camada 3, ele tem 8 elétrons. E na camada N, que é a camada 4, ele tem 2 elétrons, certo? Então, a gente tem aí a distribuição eletrônica do cálcio. Aqui para o flúor, a gente vai ter a distribuição eletrônica dele como sendo 1s2, 2s2, 2p5. Deixa eu botar aqui na caneta. O número de camadas dele são 2, ele tem a camada K, né, a 1, e a camada L, que é a camada 2, e ele vai ter essa configuração aqui, ó, K igual a 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na camada K e ele tem 7 elétrons na camada L. Então, ó, aqui a gente sabe quem ganha e quem perde elétron. Por quê? É muito mais fácil para o cálcio ficar estável, ele doar esses 2 elétrons e ficar com 8 elétrons na última camada. E é muito mais fácil para o flúor receber um elétron e ficar com 8 do que doar os 7. Sem falar que, lembre-se das famílias lá da tabela periódica. O cálcio, ele faz parte ali da família 2 da tabela periódica dos metais alcalinos terrosos. E o flúor, ele faz parte da família dos halogênios. Então, a gente sabe que a família dos metais, né, as famílias 1, 2, o hidrogênio e a família 13, eles têm tendência em doar elétrons, enquanto que as famílias 15, 16 e 17 têm tendência em receber elétrons. Então, aqui você já sabe quem doa e quem recebe por essas classificações da tabela. Mas se você não souber, é só usar essa lógica. O que é mais fácil? Receber 6 elétrons ou doar 2 elétrons? É mais fácil doar 2 do que receber 6. E aqui é mais fácil receber 1 do que doar 7. Então, ó, a gente vai ter o seguinte. Aqui eu trouxe das duas formas. A gente já vai terminar isso aqui. Tenham calma, tá? A gente vai fazer bem direitinho. Ó, vou pegar o lápis roxinho. Não, roxo eu acho que não vai destacar bem. Vou pegar esse aqui verdinho e vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui o cálcio. O cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada. O flúor tem 7, ó. Então, eu vou fazer 7 xizinhos aqui no flúor, representando cada xizinho um elétron, como a gente aprendeu lá na distribuição de Lewis, porque é isso que a questão quer, né? Ele quer que a gente efetue a ligação iônica. Então, vamos fazer aqui, efetuar a representação dessa ligação. O flúor, cada átomo de flúor tem 7 elétrons, de forma que o que vai acontecer aqui, ó? Cada elétron desse do cálcio vai preencher um espaço aqui do flúor, de forma que o cálcio ele vai perder elétrons, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai ficar com essa configuração aqui. Aqui eu vou ter o cálcio, aqui eu vou ter o flúor. O cálcio, ele vai estar sem nada, com o símbolozinho 2+. O flúor vai estar completinho, né, com seus 8 elétrons. Eu espero que dê para ver aí, gente. Eu peço perdão pela letra, porque infelizmente eu não tenho a mesinha digitalizadora, eu uso o mouse. E é isso aí, vamos se virando. Quem quer dá um jeito, né não? Então, a gente fica com essa representação, né? O flúor poderia estar um pouquinho mais afastado, mas é isso. Sempre colocando os sinais, não se esqueçam, tá? A gente também pode ter a representação do segundo jeito que a gente viu lá. Vou botar até uma barra aqui para vocês entenderem que é diferente. A gente pode representar o final dessa forma aqui, ó. Só que aqui a gente tem que colocar os xizinhos, né? Ó, vou completar aqui para deixar a fórmula certinha pra gente. E de quebra, aqui a gente ainda tem aquela regrinha lá do... Não, na verdade aqui a gente não tem a regrinha do troca de módulo. Mas aqui a gente precisa representar que são 2 flúors, né? Que foram 2 átomos de flúor que estão aqui. E no fim, se a gente quiser representar ainda com aquela formulazinha que eu dei para vocês, né? O que é que vai acontecer? A gente vai ter o cálcio, 2+, formando um composto com flúor menos. Então, o que é que aquela regra diz? Que o módulo da carga de um troca de lugar com o módulo da carga do outro. Aqui é 1, então esse 1 vem para cá. A fórmula final fica, ó, cálcio com 2 flúors. Lembrando que a carga final do composto tem que ser igual a 0.
Então, a gente só representa a fórmula do composto final assim. Beleza, galera? Vamos pro próximo. O segundo fala o seguinte. No esquema abaixo estão as distribuições de alguns átomos representados por letras que não correspondem aos símbolos reais. Então, são elementos aqui, né, que ele coloca só para a gente poder resolver a questão, não precisa ficar comparando a nenhum que exista. E aqui ele fala o seguinte, os compostos X2T, Y2, WZ2, WT são respectivamente. Ele quer que você diga aqui se é um composto iônico ou um composto molecular, cada composto desse. Só que, Clara, você não disse pra gente o que é composto molecular. Composto molecular é um composto que não é iônico. Então, se você vê aqui um composto que não seja iônico, quer dizer que ele é molecular. Estamos combinados? Então, vamos começar a botar a cabeça para pensar e resolver essa questão. É o seguinte, o composto X2T, a gente vai precisar fazer que nem o exercício anterior e analisar a distribuição eletrônica deles para poder dizer quem recebe, quem doa, o que acontece e o que não acontece. Então, o meu X ele tem a distribuição eletrônica 1s1 e o T, ele tem, tá aqui o T, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. O que acontece? Eu já vi que o T, ele tem duas camadas eletrônicas. Ele tem a camada 1, que é a camada K, que tem 2 elétrons. E ele tem a camada L, que é a camada 2, que ele tem 6 elétrons. Opa, ele não tem 8. Então, quer dizer que ele não é estável, né? E o meu X, né, ele tem apenas uma camada, que é a camada K, e ele tem um elétron só nessa camada. Para a camada K ser estável, ela precisa ter 2 elétrons, né, que é o máximo que ela comporta. Então, será que dá para rolar aqui uma ligação iônica? Com certeza sim, porque o que acontece? O X ele vai doar um elétron para o composto T. O X, vou botar a bolinha agora aqui para não confundir vocês, tá? E o T, E o T ele tem 6 elétrons. Só que o que acontece? O X vai doar, mas ele não vai. O X vai doar e vai ficar estável, né? E o T, ele vai precisar ainda de mais um elétron. Então, o que acontece? Eu preciso de 2 compostos X que vão doar cada um elétron para o T. Então, aqui vem um, vai ficar aqui. E aqui vem o outro e vai ficar aqui. E no final, o que acontece? Eu vou ficar com um composto X2T. Concordam comigo? Eu tenho 2x e tenho um T. E eles estão se estabilizando e se ligando através de uma ligação iônica. Então, o composto X2T é iônico. A gente aqui já corta o que tinha dizendo que era molecular. Então, a letra B já morreu pra gente. A letra E também já morreu pra gente. A gente já aumentou nossas chances aí de acertar. Vou limpar aqui o resto e vamos seguir o mesmo raciocínio aqui nos outros. No caso do Y2, eu vou ter que o Y2 ele é um composto que eu vou ter 2 compostos Y se ligando. Mas será que isso é possível por uma ligação iônica? Eu estou vendo aqui que o Y ele tem 7 elétrons na última camada. Como é que você sabe, Clara? O número 2 representa a camada L e eu somando esses dois números aqui, eu sei que eles têm o quê? 7 elétrons na última camada. Eles estão na mesma camada, na camada 2. Então, se eu for ligar 2 Y, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir estabilidade de 8 elétrons na última camada. Por quê? Se eu pego um desse e boto para cá, esse fica com 8, mas esse fica com 6. Se eu pego desse e boto para cá, esse fica com 8 e esse com 6. Então, não tem como eu fazer uma ligação iônica aqui, Ligação iônica aqui não tem como. Então, ele só pode ser um composto molecular. A gente já tinha descartado a letra B e a gente já tinha descartado a letra E. E agora a gente vai descartar mais outras letras. Por quê? Porque agora a gente sabe que a segunda opção é molecular. Então, tem que ser a resposta iônico-molecular. Aqui é iônico-iônico, não tem como. Aqui também iônico-iônico, não tem como. A gente já achou a letra correta, que é a letra D. Certo? A gente só vai analisar o resto para poder vocês entenderem se essas outras aqui, né? Esse WZ2 e esse WT são ou não. Tá? Aqui ele está falando que então... a gente sabe que essa resposta é certa por causa desses dois compostos que a gente já analisou. Mas vamos limpar e vamos rever os outros. Então, WZ2. Tem que W, ele vai ter 3 camadas, né? A última camada dele é a camada
M, ou seja, KL, ó. Essa aqui é a K, essa aqui é a L e essa aqui é a M. Eu tenho que na última camada dele, ele vai ter, na camada M, ó, 2 elétrons. Então, quer dizer que ele está instável, porque na camada M eu teria que ter 8, pelo menos, para estar ali, pelo menos não, eu teria que ter 8 para estar ali se encaixando na regra do octeto. Já o Z, o que acontece? O composto Z, ó, esse aqui, ele vai ter a última camada dele com 7 elétrons, ó. Eu vou ter a camada Z com a sua última camada, que também vai ser a camada M, isso aqui é o composto W, esse aqui é o composto Z, com 7 elétrons. Então, ó, lembra muito aqueles exemplos do cálcio com flúor, do magnésio com flúor. Então, ó, eu vou ter o M aqui com 2 elétrons. Vou ter o meu Z com 7. Então, ó, esse aqui vem pra cá. Quer dizer, vem pra cá. Que arrudeio. Só que vai ficar faltando o M doa mais um. Então, tem que ser com outro Z, ó. E aí eu consigo arrumar espaço e colocar aqui o meu outro elétron que iria sobrar e deixar tudo estável e formar uma ligação iônica do composto WZ2. Eu botei M aqui, gente, mas era um W, me perdoem, tá? M é a camada. Perdoem essa confusãozinha dessa professora doida. Então, eu vou ficar com o meu composto WZ2. Então, é iônico sim, tá? Ó, é iônico. A letra D é que a gente tinha dito que estava certa. Vamos limpar e ver a última. Ele fala do WT. Olha o W. W na última camada, a gente viu aqui, né, também que ele tem um M, a camada M com 2 elétrons. Deixa eu limpar, eu consigo fazer melhor, né? Ó, a camada M do W. É a última camada do W, do elemento W. É o M, tem 2 elétrons, ó. Tá vendo? A camada M com 2 elétrons. A T, a gente já viu que ela tem 2 camadas, ou seja, a T, ela tem a última camada como L e ele tem 6 elétrons na última camada. Oxe, claro, então agora ficou perfeito, formou, porque, ó, o M precisa se livrar de o W precisa se livrar de 2 elétrons na camada M para ficar com 8 elétrons na camada L. E o T vai precisar desses 2 elétrons para completar o octeto dele. Na camada L dele fica com 6. Então, também é um composto iônico. A letra D está corretíssima. Ó, resposta certa, letra D, meu povo. Espero que vocês tenham entendido, tintim por tintim. E agora, a sétima e última, para coroar tudo que a gente estudou. Eu queria muito deixar isso aqui para vocês resolverem sozinhos, porque eu acho muito interessante. Então, antes de eu começar a resolver, vou dar 5 segundos para vocês pausarem a tela e responderem sozinhos e depois responderem comigo. Então, 5, 4, 3, 2, pausa a tela. Bom, gente, voltando aqui, eu sei que vocês pausaram, né? Estou aqui confiante que meus alunos pausaram a tela e tentaram responder sozinhos. Então, a gente vai responder junto agora e ver, corrigir com vocês se vocês acertaram ou não. Já vou pegar minha canetinha, pega a tua canetinha também, pra gente responder junto, corrigir isso daí. Então, ó, a gente vai marcar V para verdadeiro, F para falso. Super simples, você já conhece esse formato de questão. Ó, ele fala que a ligação iônica ocorre entre não metal com não metal. Isso aqui é uma bela de uma afirmação falsa, né? A gente viu lá que a ligação iônica ela vai acontecer entre metais da família 1, 2 e 13 e a metais das famílias 15, 16 e 17. Então, gente, super falso, né? Metal com metal, ó. É metal com não metal. Se tivesse assim, estaria verdadeiro. Porém, como não está, é falso. A letra B, ele fala assim: regra do octeto é utilizada apenas para os gases nobres. Falso, gente. Como é que só é utilizada para os gases nobres? Foi uma lei que se observou a partir dos gases nobres, mas é utilizado para a gente reger todas as ligações químicas, né? Todas essas relações interatômicas de atração que a gente tem entre os átomos, né? Entre os elementos. A gente utiliza a regra do octeto para estar aí regendo essas interações, esses fenômenos. Então, falso. A ligação entre sódio e cloro é iônica.
Verdadeiro, foi um dos exemplos que a gente mais viu. Mas se isso aqui tivesse uma prova, por exemplo, como é que você ia saber? Ou pela tabela periódica, ou fazendo a distribuição eletrônica e vendo ali como é que tá as últimas camadas desses elementos, se teria como um ceder elétrons e o outro receber elétrons. Né? O sódio, ele está ali na família dos metais alcalinos, e o cloro, ele está ali na família 17, se eu não me engano. Confiram aí, tá, gente? Eu posso estar errando, porque eu não sei exatamente a família do cloro, não, mas eu acredito que seja essa. Os átomos dos gases nobres encontram-se isolados e estáveis naturalmente, por isso possuem alta reatividade em comparação com outros elementos. Aqui ele fala ele tem duas afirmações, tá, gente? Tem uma vírgula aqui, depois ele coloca uma outra afirmação, então vamos com calma. Primeiro, analisando a afirmação 1, ele fala que os átomos dos gases nobres encontram-se isolados e estáveis naturalmente. Verdadeiro. Por quê? Porque os átomos dos gases nobres, eles obedecem à regra do octeto, né? É neles que a gente observa a regra do octeto de forma natural. Então, o átomo do gás nobre, né, na sua forma fundamental, ele já é um átomo estável. Por isso, aí ele vem com a segunda alternativa, com a segunda oração, com a segunda frase. Por isso, possuem alta reatividade em comparação com outros elementos. Mais uma coisa falsíssima, falsa. Eles não possuem alta reatividade. Comparado com outros elementos, eles não são reativos, né? Eles não reagem nem entre si, nem com outros elementos. Então, falso essa afirmação. E aí a gente tem, ó, letra A, letra B, falso, letra C, verdadeiro e letra D, falso. Ok? É isso, gente. Terminamos a nossa segunda parte. Nada, querida. Olha aqui a professora apressada. A gente ainda tem mais uma questão para trabalhar. O terceiro, né? Ele fala assim: a fosfatidilcerina, eita, nem velho de guerra, é um fosfolipídio aniônico cuja interação com cálcio livre regula processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina. Aí você agora bota a mão na cabeça, diz, meu Deus, eu vou tirar 0 nessa prova, não entendi foi nada, meu Deus do céu, tudo que a gente estudou, cadê? Calma, porque ele fala o seguinte, eu tenho uma informação aqui que ele dá que é muito importante. Ele fala que a interação com cálcio livre, ou seja, esta molécula todinha aqui vai interagir com o cálcio na sua forma livre. Se o cálcio está na sua forma livre, isso quer dizer que, ó, vou botar aqui, ó, cálcio livre na forma livre é diferente do cálcio na sua forma fundamental. Então, quer dizer que esse cálcio aqui na forma livre, ele não é eletricamente neutro. Ele deve ter uma carga aqui, ok? E ele fala que esse cálcio livre, ele vai reagir, ele vai interagir com essa molécula. Então, a gente tirou a informação principal que a gente precisava. Vou limpar isso aqui, né, que tá uma bagunça. E vamos para o próximo para saber o que ele quer. E ele fala que, com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfatidilcerina com o cálcio livre é do tipo. Aí ele fala, né? Do tipo, 2 pontinhos aqui, ó. Ele vai nos dar as alternativas. E ele fala um dado aqui que o número atômico do elemento cálcio é 20. Pronto, a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente sabe que o cálcio ele não vai estar eletricamente neutro nessa relação. E a gente sabe que o número atômico do cálcio é 20. Então, ó, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do cálcio para poder descobrir como é que ele estaria nesse formato livre. Para descobrir se ele vai ser um íon negativo ou positivo. De cara, a gente sabe que o cálcio ele está ali na família dos alcalinos, né, terrosos, e sabe que, por causa disso, ele vai ter uma tendência de doar esses elétrons. Então, ele vai ser um cátion, ele vai perder elétrons. Mas se você não sabe disso, você vai fazer esta distribuição eletrônica bem bela, bem bonita, e vai descobrir isso de uma forma ou de outra. O ideal, gente, é que vocês saibam dessas informações, porque isso aqui faz você perder tempo na prova. Mas se você souber decorado, você tiver assim suave, vai na tua que você não vai errar. Então, ó, fazendo a distribuição eletrônica do cálcio, a gente descobre que ele tem, ó, a última camada dele na camada N.
e que ele tem 2 elétrons na camada N. Sendo assim, ele precisaria de 8 para ser estável, né? Então, para ser estável, ele precisaria de 8 elétrons. Misericórdia, que letra horrível. Então, é mais fácil para ele atingir esses 8 elétrons recebendo 6 elétrons ou doando 2. Para ele ficar com 8 na camada M. É mais fácil ele doar esses 2 e ficar com 8 aqui na camada M. Concordam comigo? Então, ele vai ter que doar esses 2 elétrons. Como é que ele vai doar esses 2 elétrons? Ele vai... Como ele vai doar esses 2 elétrons, ele vai virar um cátion. Ele vai dar esses 2 elétrons, né? E a gente está falando que esse cátion, esse cálcio, desculpa, ele está na forma livre, então ele já fez uma ligação química, né? Ele já doou os elétrons dele, ele já perdeu esses 2 elétrons e ele está vindo interagir com essa molécula já como um cátion. Ele já está interagindo com a molécula como cálcio mais 2, né? Porque já perdeu esses 2 elétrons, ele já está estável nessa forma livre dele aqui, ó, que é cálcio 2+. Então, esse cálcio 2+, vai interagir com essa molécula aqui. Os nichos que esse cálcio pode interagir é aqui, ó, com esse grupo fosfato e com esse grupo aqui, ó, carboxila, né? Com esse grupo aqui, que também está negativo. Então, ó, só para retomar, ele vai reagir com esse grupo fosfato e com esse grupo carboxila. Claro, eu não sabia que se chamava fosfato e nem carboxila esses grupos aqui. Então, é um sinal que você precisa estudar orgânica. A gente já falou lá no Instagram, a gente repete aqui para vocês que orgânica é uma das queridinhas do Enem. O Enem cobra bastante orgânica, até nas questões que não são de orgânica, veja só, uma questão de ligações químicas e ele traz a orgânica para cá. Então, é interessante caprichar no estudo da orgânica, porque o conteúdo do Enem pode trazer essas conversações entre 2 conteúdos diferentes de química, ok? Mas eu digo para você, esse aqui é o grupo fosfato, esse aqui é o grupo carboxila. A gente vai dar orgânica também nesse canal, então acompanha a gente para você pegar todos os conteúdos e aulas e não perder nadinha. Então, voltando para cá, para as opções, a gente já sabe que o cálcio na forma livre é o cálcio 2+, e que ele vai interagir com esses 2 nichos aqui que estão negativos, ou seja, com esses 2 ânions aqui na molécula da fosfatidilcerina, ou de esse nome, gente do céu. Então, ó, ele fala aqui, a opção A. Ele fala aqui, com base nessas informações, ele quer saber a natureza da interação que o cálcio vai ter com essa molécula. Ele fala que a natureza vai ser iônica somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é um cátion monovalente. Falso, ele não é monovalente. Esse monovalente quer dizer que ele só tem uma carga positiva e o cálcio tem 2 cargas positivas. Né? Então, tá falso por ser monovalente e por dizer que ele só vai reagir somente, né, com esse grupo aqui, que é falso. Ele vai reagir com o grupo fosfato e com o grupo carboxila. Letra B. Iônico com cálcio... Eita, menina, desenrola. Essa interação vai ser iônica com o cátion amônio, porque o cálcio livre é representado com um ânion monovalente. Falso, gente. O cátion não é um ânion monovalente, ele é um cátion. Um cátion. E eu já vou adiantar para vocês aqui, por KHC2+, a gente chama de divalente. Vou botar aqui para vocês. Divalente ou bivalente. É aquele ânion, aquele cátion que tem o módulo da carga igual a 2. Porque pode servir para tanto cátion como ânion esse nome. Ó, bivalente ou divalente. Dependendo do que for. Íon com carga igual a 2. Com módulo. Menino do céu. Com módulo da carga igual a 2. Então, tá falso também isso aqui, menino. O Enem adora pegar umas pecinhas, viu? Prestem atenção. Na letra C, diz que a interação vai ser iônica com os grupos aniônicos, fosfato e carboxila. Opa! Opa, chegou onde eu queria. Porque o cálcio, em sua forma livre, é um cátion divalente. Deu tudo aqui. Ele deu tudo, entendeu? Ele deu para você já todas as informações corretinhas. Ó, ele é um cátion divalente, verdadeiro. Ó, ele é um cátion, ou seja, divalente quer dizer que é um íon com o módulo da carga igual a 2. E ele fala que é um cátion, então é positivo, certíssimo. E fala que a interação é iônica, como a gente já tinha dito que seria,
com os grupos aniônicos fosfato e carboxila. E sim, são aniônicos, ó, porque o sinal é negativo. Fosfato e carboxila, então a letra C, minha gente, é a letra certa. Saí de tudo aqui. Então, gente, é isso, tá? A aula foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido bem os conceitos que a gente trabalhou bastante aqui. Deu uma corridinha no final porque o nosso tempo tá contado. Mas estudem esse conteúdo, tentem fazer o máximo de exercícios em casa e voltem para assistir a continuação dessa aula, né? Que vai ser ligações químicas 2 com as ligações covalente, covalente dativa e ligação metálica. Espero por vocês. Tchau, tchau.